Eu achei que era destino, mas era padrão. Você apareceu no momento exato, quando eu tava mais vulnerável, com o sorriso certo, olhar calculado e um jeito impossível de ser ignorado. Me estudou antes de se aproximar, sabe exatamente como falar cada palavra no lugar perfeito, como se lesse tudo dentro do meu peito. Descobriu minhas dores escondidas, minhas feridas mal resolvidas, te prometeu tudo o que faltava, exatamente o que eu precisava. Disse que eu era diferente, que nunca tinha sentido assim com ninguém, e eu sem perceber o perigo já tava me envolvendo também. Ei, era tensão demais, intensidade, promessas que pareciam de verdade, mas tudo veio rápido demais e eu não quis olhar os sinais. Que eu precisava ver. Eu conheci um narcisista e agora eu consigo entender que ele não se apaixonou, ele só quis me prender. Mensagens o dia inteiro, ligação de madrugada, planos de um futuro inteiro antes mesmo de qualquer estrada. Me colocava num pedestal como se eu fosse essencial, mas hoje eu vejo com clareza que aquilo era só estratégia. Ele se espelhava em mim, gostava de tudo que eu gostava, falava igual, sentia igual, era perfeito demais, eu acreditava. Mas não era coincidência, era pura inteligência emocional. Ele mudava a própria essência pra parecer ideal, e quanto mais eu me entregava, mais ele me envolvia, porque o jogo dele sempre foi fazer você depender e não sair. Eu conheci um narcisista e ele me fez acreditar que finalmente eu tinha encontrado alguém pra me completar. Eu conheci um narcisista e me entreguei sem pensar, mas quem vem perfeito demais sempre tem algo a esconder por trás. Hoje eu sei como começa esse tipo de história. Ele encanta, ele envolve, depois apaga a sua memória. Não era amor, era técnica. Eu conheci um narcisista e hoje eu sei reconhecer os sinais que eu ignorei e nunca mais vou esquecer. Eu conheci um narcisista, mas não caio outra vez, porque quem aprende a verdade nunca mais vive na mesma ilusão outra vez. Eu achei que era especial, mas ele faz isso com todas. Eu achei que era destino, mas era padrão. Você apareceu no momento exato, quando eu tava mais vulnerável, com o sorriso certo, olhar calculado e um jeito impossível de ser ignorado. Me estudou antes de se aproximar, sabe exatamente como falar cada palavra no lugar perfeito, como
como se lesse tudo dentro do meu peito. Descobriu minhas dores escondidas, minhas feridas mal resolvidas, e prometeu tudo que faltava, exatamente o que eu precisava. Disse que eu era diferente, que nunca tinha sentido assim com ninguém. E eu, sem perceber o perigo, já tava me envolvendo também. Era tensão demais, intensidade, promessas que pareciam de verdade, mas tudo veio rápido demais e eu não quis olhar os sinais. Eu conheci o narcisista, mas achei que era amor. Ele me deu tudo de uma vez e depois tirou sem pudor. Eu conheci o narcisista e caí sem perceber, porque ele foi exatamente aquilo que eu precisava ver. Eu conheci o narcisista e agora eu consigo entender que ele não se apaixonou, ele só quis me prender. Mensagens o dia inteiro, ligação de madrugada, planos de um futuro inteiro antes mesmo de qualquer estrada. Me colocava no pedestal como se eu fosse essencial, mas hoje eu vejo com clareza que aquilo era só estratégia. Ele se espelhava em mim, gostava de tudo que eu gostava, falava igual, sentia igual, era perfeito demais, eu acreditava. Mas não era coincidência, era pura inteligência emocional. Ele moldava a própria essência pra parecer ideal, e quanto mais eu me entregava, mais ele me envolvia, porque o jogo dele sempre foi fazer você depender e não sair. Eu conheci o narcisista e ele me fez acreditar que finalmente eu tinha encontrado alguém pra me completar. Eu conheci o narcisista e me entreguei sem pensar, mas quem vem perfeito demais sempre tem algo a esconder por trás. Hoje eu sei como começa esse tipo de história. Ele encanta, ele envolve, depois apaga a sua memória. Não era amor, era técnica. Eu conheci o narcisista e hoje eu sei reconhecer os sinais que eu ignorei e nunca mais vou esquecer. Eu conheci o narcisista, mas não caio outra vez, porque quem aprende a verdade nunca mais vive na mesma ilusão outra vez. Eu achei que era especial, mas ele faz isso com todas.